A paz do Senhor, tudo bem com você? Nós estamos hoje no comentário da revista da Escola Bíblica Dominical, é essa aqui, revista dos adultos, do segundo trimestre desse ano de 2023. Ontem, que foi domingo, nós tivemos uma lição muito maravilhosa, com o título, que foi a primeira lição, com o título de Quando a Família Age por Conta Própria. Foi uma lição maravilhosa, de ensinamentos muito bons. E hoje eu quero trazer um pouco o comentário da revista que nós vamos estudar. No próximo domingo, 9 de abril de 2023. Olha só, o título dela é A Predileção dos Pais por um dos Filhos. É essa lição aqui. Nós estamos aqui no canal com o devocional todos os dias pela manhã, às 7h55 da manhã. Sobe um vídeo com a leitura diária. Hoje, segunda-feira, nós já fizemos o vídeo, tá? A leitura diária de hoje foi A Vontade de Deus Sempre é Perfeita, que está baseado em Romanos 12, versículo 2. Mas a revista essa leitura diária que vai nos levar para a revista, o ensinamento do próximo domingo, que traz o título A Predileção dos Pais por um dos Filhos. E aí, eu quero hoje, debaixo da unção de Deus, da bondade de Deus, te convidar para juntos nós estudarmos um pouco dessa lição. Para quê? Para que quando nós chegarmos na classe da escola dominical, no próximo domingo, se você é professor, se você é aluno, ou mesmo que você não vá participar na sua igreja da escola bíblica, mas você tem também a opção, né? Se você não pode se dirigir até a igreja, de acompanhar aqui pelo nosso canal, tá bom? Então vamos ver aqui, o que é que diz? Nós temos nessa lição de hoje o texto áureo que diz assim, a lição do domingo. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Nós vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, que todo estudante da Bíblia, da Escola Bíblica Dominical, ela precisa ter a Bíblia, a palavra de Deus na sua mão, e ter também a revista da Escola Bíblica, tá bom? Essa daqui. Então, o que é que diz? Está baseado aonde? Livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 25, o versículo de número 28, que foi a nossa verdade prática, certo? Então, versículo 28 do capítulo 25 de Gênesis é o que está dizendo. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Quem eram esses personagens? Esses personagens eram Isaque. Quem era Isaque? Nós aprendemos na semana passada que Abrão teve um filho com a serva Agar, que botou o nome de Ismael, mas o filho da promessa ele teve com Sarai, sua mulher, que colocou o nome de Isaque. Então é sobre este Isaque, com a sua esposa chamada Rebeca, que vai tratar a lição desse domingo. Olha o que é que diz aqui. Quando a gente vem, Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 24, diz: E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Aqui, até o versículo de número 34, vai contar a história desse casal, Isaque e Rebeca. Rebeca era estéril, mas Isaque orou e Deus concedeu a ela a bênção da gestação, de ter filhos. Só que dentro do ventre de Rebeca tinha dois, eram gêmeos. E a Bíblia diz aqui que tinha gêmeos no seu ventre. E aí o versículo 25 do capítulo 25 de Gênesis diz: E saiu primeiro ruivo e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú.
saiu primeiro, olha só. E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Olha que coisa interessante. Mas quando a gente volta um pouquinho nesse capítulo, nesses versículos aqui, a gente encontra uma coisa interessante aqui nessa história. Olha o que diz a partir do versículo 19 de Gênesis 25. Você vai precisar dessa informação para que você entenda o que aconteceu. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Olha só. Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. Sarai, lembra dela? Também era estéril. Quem é Sarai? A mãe de Isaque, a quem Deus deu a bênção de ser mãe também. Olha só. E o Senhor ouviu as suas orações, as orações de quem? De Isaque. E Rebeca, sua mulher, concebeu. E aí acontece uma coisa interessante. A Bíblia diz aqui no versículo 22 do capítulo 25 de Gênesis, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor, quem? Rebeca. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Olha que coisa interessante. E aí, quando nasce, a gente vê que o primeiro que nasceu era ruivo, todo peludo, e botou o nome dele de Esaú. E quando nasce o segundo, nasce segurando o calcanhar do primeiro, né? E coloca o nome dele Jacó. Essa é a história. O que é que a gente conhece da história de Jacó? Todo mundo diz, Jacó é um enganador. Jacó não sei o quê. Não quero tratar muito disso, não. A lição da escola dominical, ela vai se basear, a leitura em classe, é exatamente partindo, o 25, partindo do versículo 19, que nós lemos agora, até o versículo de número 28, que é quando nasce, quando fala que Isaque amava mais a Esaú, porque Esaú era homem de caça, e Isaque gostava de caça. E Rebeca amava mais a Jacó. E a lição, o título da nossa lição é o quê? Repete comigo agora qual é o título da nossa lição. Vamos lá? 1, 2, 3, vamos lá? A predileção dos pais por um dos filhos. Vamos repetir outra vez, para gravar na mente. Quando você chegar na escola bíblica e o professor perguntar, você vai falar logo sobre isso. Vamos lá? Qual é o assunto da nossa lição? A predileção dos pais por um dos filhos. Muito bem, parabéns para você que já aprendeu. E aí a leitura é em Gênesis capítulo 25, do versículo 19 ao versículo 28. E aí nós já fizemos a leitura e aqui na revista, irmãos, também tem alguns hinos sugeridos para que você cante e adore a Deus. Por quê? Porque meditar na palavra de Deus, a escola bíblica dominical, é um culto maravilhoso, onde nós podemos também louvar o Senhor. E eu nem sei se eu sei esses hinos todos, mas tem aqui uma sugestão, que são os hinos 175, o 318 e o 426 da harpa cristã. O 175 é um que diz assim, ó. Irmãos amados e resgatados, segui avante, triunfantes. Exatamente. O 318, vamos ver qual é o hino 318, porque aí você se anima. E enquanto você está estudando a palavra de Deus, você vai também adorando ao Senhor e o Espírito Santo de Deus vai te orientando. O 318 é: quero vos contar a história de um varão que Jesus outrora relatou. Aqui esse hino conta a história do filho pródigo. E o coro desse hino é: filho desleal ao lar paternal, queres hoje regressar, pois o pai está por ti esperando lá, pecador, volta para o teu lar. E o 426
Isso aí são sugestões de hino para ser cantado na escola bíblica dominical. 426. De repente, você resolve com a sua família fazer a sua escola bíblica dominical aí. Olha que coisa linda você adorar o Senhor. Diz assim: quando aqui nos reunimos, ó irmão, em santo amor, certamente nós fruímos bênçãos do Consolador. É o 426 da harpa cristã. E aí, nós vamos para a introdução dessa lição. Se você já está gostando, deixa seu joinha. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Deixe seu comentário. É muito bom saber que você está aqui. Vamos lá? Diz aqui a introdução. Na lição desta semana, veremos que quando desviamos das normas de convivência saudáveis que Deus estabeleceu em sua palavra, o relacionamento familiar é profundamente prejudicado. No livro de Gênesis, que é o que nós estamos lendo, encontramos a predileção dos filhos por parte do casal Isaac e Rebeca. E o que é que eu não vou ler a revista? Você precisa ter a sua revista em mãos ou anotar o que a gente vai falando. Aí a gente vai encontrar quais são os objetivos dessa lição. Primeiro objetivo da lição é apresentar. Qual é o primeiro objetivo? Anota aí, se você não tiver a revista, anote, por favor. Eu aguardo você anotar. Pegou o papel, a caneta? Então vamos lá. Os objetivos da lição. Primeiro, apresentar o plano de Deus para a família de Isaac e Rebeca. O segundo ponto dos objetivos dessa lição, apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas de conflito familiar. Terceiro ponto dos objetivos dessa lição, explicar os malefícios da predileção na formação e desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos. Esses são os 3 objetivos dessa lição. Por que é que nós estamos estudando essa lição? Primeiro, para apresentar o plano de Deus para a família de Isaac e Rebeca. Segundo, para apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas de conflito na família. Vamos lá? E o terceiro, explicar o mal que isso causa na predileção, na formação e desenvolvimento da vida, na formação física, emocional e espiritual dos filhos. Esses são os 3 primeiros objetivos. E aí, o que é que a gente encontra aqui? A história de Isaac e Rebeca parece uma feliz repetição de Abraão e Sara. Olha só, por que que fala isso? Porque Sarai era estéril, Abraão tinha uma promessa de Deus para sua vida, se envolveu com a serva porque a esposa pediu, né? E Sarai era estéril. Aí tem um filho que Deus dá um presente para ela, uma promessa cumprida de Deus. E tem Isaac. Isaac se casa com Rebeca e Rebeca é estéril também. Olha que coisa interessante isso. Estéril, a própria da Rebeca. E aí o que é que a gente vai ver? A gente vai ver aqui que havia nesse casal uma predileção. E o que a revista está nos mostrando é que nós não podemos ter predileção por filhos. A gente sabe que muitas vezes um filho que é mais obediente, um filho que é mais sábio, um filho que tem mais facilidade de desenvolver projetos, de desenvolver coisas, os pais costumam olhar mais para aquele. E aquele que dá mais trabalho, talvez aí fica chateado. E a Bíblia nos ensina e nos mostra o perigo disso, os malefícios que traz. Então, o que é que nós precisamos entender no estudo dessa leitura dessa semana? É que não podemos ter predileção por filhos, mesmo que um seja diferente de outro, mas o amor tem que ser igual, a bondade tem que ser igual, tem que se cuidar com isso. Por quê? Porque isso gera conflitos familiares. O que é que a gente encontra aqui falando nessa revista? Rebeca fica grávida e no ventre dela tem 2. E ela se preocupa e ela vai perguntar a Deus. E aí a resposta é: o menor será o chefe do maior. O maior servirá o menor. E quando a gente vai para a Bíblia e
e vai conhecendo a história dos filhos desse casal, a gente vai encontrar uma história até interessante. Por quê? A gente encontra dois filhos, um que ficava mais com a mãe, que era Jacó, a quem Rebeca gostava mais, amava mais, tinha a predileção, e Esaú, que Isaac, como pai, não estava dando exemplo como chefe da casa. Ele preferia a Esaú. Por quê? Porque Esaú, ele gostava de caçar. E Isaac gostava da caça que seu filho trazia para ele. Ora, mas isso é ruim, irmã? Não estou dizendo que é ruim. Isso causou problema. Porque quando a gente vai estudar a história desses dois meninos, a gente encontra um dia que Jacó prepara um guisado, prepara uma comida, e aquela comida era bonita à vista, aquela comida era saborosa. Ele tinha esse dom de ajudar a mãe nos trabalhos de casa. Isso é maravilhoso, os filhos que ajudam os pais. E Esaú gostava de caçar, e ele foi caçar. E ele se cansou. E quando ele chega, a Bíblia conta essa história, quando ele chega, ele encontra Jacó com essa comida. E aí o que acontece? Acontece que Esaú está com fome. Esaú está com fome. E não é fácil isso. Você está com fome e aquele cheiro daquela comida, olhar aquele prato, aquela coisa mais linda. E o que acontece nessa história? Esaú, que era o primogênito da família, que tinha a bênção da primogenitura, ele não dá valor àquilo ali. Por quê? Porque a fome era maior. E isso é um problema, nós temos que tomar cuidado com isso. E o que é que a Bíblia conta dessa história? Que ele chega, ele pede comida, mas Jacó não vai dar. Ah, mas Jacó enganou. Não, Jacó fez o prato dele. Esaú é que tinha que tomar cuidado com aquilo que ele tinha, o bem maior. Mas não, ele viu a sua necessidade física como o bem maior para ele, naquele momento. E ele troca a primogenitura dele. Ele simplesmente me dá a comida que eu te dou, em troca a minha primogenitura. Ora, para que serviria a primogenitura de Esaú se ele morresse de fome? Não é? Ah, irmã Ivailza, mas Jacó fez errado. Não quero muito chegar nessa questão, porque não é sobre isso. E aí acontece que, olha o conflito que acontece nessa história de Esaú e Jacó. Olha o que diz o versículo 30, o versículo 29 do capítulo 25, que é a leitura que nós estamos estudando hoje. E Jacó cozeram um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho. Olha que coisa maravilhosa. Porque estou cansado, por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. E para que me serviria logo a primogenitura? Era uma troca. Esaú não deu o valor devido à bênção da primogenitura. E nós temos que tomar cuidado com isso. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Olha o que é que isso vai resultar. Passa-se o tempo, quando é um dia, Isaac já está avançado em idades, e ele gosta da caça que o filho da predileção dele busca. E ele pede que seja feita uma comida com uma caça. E Esaú sai para caçar. Mas Esaú já tinha abandonado a sua primogenitura. Jacó continuava ali. E aí acontece uma coisa terrível isso. Isso é uma coisa que ninguém deve fazer. Faça não. Isso dá muito problema. Mas Rebeca fez. A Bíblia diz que Isaac gostava mais de Esaú, Rebeca mais de Jacó. Então o que ele faz? Ela faz quando o marido pede para
o filho de predileção dele, ir buscar uma caça para fazer. Rebeca sabia como que era feito. Ela vai, chama Jacó e ela faz com que o seu filho de predileção engane o seu próprio pai. Quem faz Jacó enganar o pai é a mãe. Quem é o culpado? A mãe. Jacó teve culpa? Teve, porque ele podia ter dito: olha, não dá certo, minha mãe, não vamos fazer isso não. Eu não concordo com a senhora. Ele não era mais nem um bebê, né? Mas não fez. Não fez. Mas lembre que lá atrás, quando Rebeca vai perguntar a Deus por que ela tem dois ali dentro, o que é que diz? E o Senhor lhe disse, versículo 23 do capítulo 25: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Quem era o maior? Quem nasceu primeiro? Esaú. Quem tinha primogenitura? Esaú. Quem era o menor que nasceu segundo grudado no pé do outro? Jacó. Mas agora o que Deus falou vai se cumprir. E a gente não discute os caminhos que Deus faz para abençoar o seu povo. Não se discute. Deus é soberano. E aí a gente encontra na revista que a palavra-chave dessa lição é predileção. Então vamos repetir aqui um negócio. A palavra-chave dessa lição é predileção. Anotou? Exatamente. E o título da lição qual é? A predileção dos pais por um dos filhos. Essa é a leitura da lição que nós estamos estudando. E aí a gente caminha. Vamos ver aqui. O primeiro ponto. O plano de Deus para a família e sua presciência. O plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Eles faziam parte desse plano. Lembra que Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação e que as nações seriam abençoadas através dele? Pois é, Isaac faz parte disso aí. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente, quando ele descobre a esterilidade de Rebeca. Então a gente vai estudar isso aqui e ver como Deus é maravilhoso em conceder bênção aos seus servos. E aí a gente encontra que os desígnios de Deus se cumprem no tempo certo, no momento certo. Quando a gente vai estudando a Bíblia, a palavra de Deus, estudando a lição, a gente encontra que por causa disso, Rebeca faz aquele guisado, veste Jacó com o pelo de animal, com cheiro de Esaú, e leva. Isaac já não está enxergando bem, ele vai abençoar. E nessa hora, o próprio Isaac desconfia. Isaac diz: opa, esse é meu filho Esaú? É interessante isso. É muito interessante. Por quê? Porque há uma desconfiança nisso. Interessante é isso. Mas o que é que acontece nessa história? O que é que a gente vê nisso aqui? É que Jacó consegue se passar por Esaú. E quando Esaú chega com a caça, que vê que a bênção já foi dada, porque Isaac abençoou a Jacó. E depois que Esaú chega, não tem mais a bênção. Mas tudo isso era para se cumprir o que Deus falou, que o maior serviria ao menor. E aí tem toda a história de Jacó, que foge do seu irmão Esaú, eles ficam sendo inimigos, até o dia que Deus resgata tudo isso. Então nós temos a revista da escola dominical, nós temos o primeiro ponto, é o plano de Deus para a família e sua presciência, é quando Deus dá os filhos para Rebeca, que se divide no primeiro ponto, o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. O ponto 2, o propósito presciente de Deus, entendeu? Porque Deus já sabia de tudo isso, do que ia acontecer com Esaú e com Jacó. E ele sabia de antemão o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e de Rebeca. Isso independia das circunstâncias que envolvessem essa história. Olha só, independente de que Esaú tivesse jogado fora a sua primogenitura, Jacó tivesse feito aquela comida, Rebeca tivesse ajudado o filho a enganar o próprio pai,
certo? A predileção dos pais. Independente de tudo isso, Deus já sabia tudo que ia acontecer. Por isso, o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca e concebeu os filhos gêmeos. Porque Deus tinha um plano entre tudo isso. Olha só. E aí, nós vamos encontrar que o segundo tópico é o conflito familiar. Por quê? Porque vem um conflito aí. Quando ela tem os filhos e que tem a predileção. Temos que tomar muito cuidado sobre isso. O tópico 1 do segunda divisão, o conflito familiar, é a esterilidade de Rebeca. Nós já falamos sobre isso, que Isaac pede a Deus que sua mulher tenha filhos e Deus concede essa bênção a Rebeca, dando não só um, como dois. E o segundo ponto é o conflito, e os filhos lutavam no ventre dela. Essa confusão já vinha lá de dentro, certo? Já vinha de lá. Porque Deus ele planeja tudo. Deus não faz nada assim de qualquer jeito. Tudo está no plano de Deus, no plano perfeito de Deus. E o terceiro é o favoritismo do casal pelos filhos. Isso gerou uma confusão. Por quê? Porque um sabia que o outro gostava mais do outro. Ou vocês acham que Esaú não descobria, não sabia que a sua mãe gostava mais de Jacó do que dele? Fazia tudo mais por Jacó do que dele. E será que Jacó também não sabia que o seu pai preferia Esaú porque caçava e ele não tinha esse dom? Sabia. E isso certamente foi gerando uma confusãozinha, você pensa que você é melhor do que eu. Isso acontece. Então, essa lição é para alertar os pais. Não ter predileção com filhos. Não ame um mais do que o outro. Olha só. Entenda como é que seus filhos se sentem quando você tem predileção por um. Isso é muito perigoso. E aí eu vou um pouquinho mais além dos pais. Eu vou para os avós. Tomem cuidado, avós. Eu sou avó. Em não ter predileção mais por um neto do que pelo outro. Isso também gera problema na família. O propósito dessa lição, e a palavra-chave é predileção. E o conselho é: não tenha predileção por filho nenhum. Ame todos por igual. Ame seus netos por igual. E faça por igual. O que você faz por um, faça pelo outro. Independente dos seus atributos. Independente daquilo que ele pode te proporcionar. Talvez você tenha um filho que não seja de lhe abraçar, de lhe beijar. Talvez você tenha um filho que seja de toda hora chegar e dizer: eu te amo, mãe, eu te amo, pai, e abraçar e querer estar perto. Mas isso não impede de você tomar cuidado e tomar a vida desses dois meninos, de Esaú e Jacó, e tomar esse exemplo que foi dado por Isaac e Rebeca, que gerou muitos problemas. Quando a gente vai lendo, e aí a gente encontra: para estabelecer os seus filhos numa identidade forte e positiva, em primeiro lugar, você precisa entender como eles se sentem. E essa revista é justamente para nos alertar a respeito disso, certo? Isso aqui é entendendo como seus filhos se sentem. Sempre que um filho diz ao seu pai: você não entende, é um sinal de alerta. Preste atenção. Quando você ouvir de um filho seu: ah, você não está entendendo o que eu estou falando, você não me entende. Toma cuidado com isso. Nós estamos vivendo uma época muito difícil para se criar filhos e cuidar deles. Você não entende. Sinais de alarme deveriam disparar na mente desse pai. Na mesma hora, quando houver esse tipo de colocação, para e analisa o que é que eu não estou entendendo. Chame seu filho, tente sentar com ele. É difícil? Às vezes é. Não dá para conversar não? Mande um bilhetinho. Todo mundo hoje tem celular. Mande uma mensagem no WhatsApp. Tem o WhatsApp do seu filho com você? Mande bom dia para ele. Diga a ele que ele é importante para você. Viu? Você mãe, você pai. Olha só. Isso não quer dizer, quando ele faz essa pergunta, que você liga um botão de alerta, que ele sempre tem razão. Não. Mas precisa haver
o diálogo entre as famílias. E isso é saudável. No entanto, o passo essencial para ajudar uma pessoa é lidar com as suas percepções. Olha só, a criança que diz que o seu pai não a compreende pode estar desejando que a escutem. Na hora que você ouvir uma criança ou uma adolescente, ou mesmo adulto dizer, você não está me entendendo, pare, preste atenção qual é o grau de amizade, de compartilhamento que você está tendo com seu filho. Talvez ele esteja dizendo, ei, eu estou aqui, olhe para mim, eu preciso da sua atenção. Eu não preciso só da atenção de quem está lá fora. Eu preciso da sua atenção aqui dentro de casa. Olha só. Ouçam sempre que os nossos filhos nos dizem isso. A maioria de nós faz a coisa mais fácil. Fica zangado e se afasta. Porque não é fácil você ouvir um filho dizer, você não sabe de nada. É difícil isso. Mas nós, principalmente como cristãos, nós precisamos ir para o joelho e ir em busca de exemplos da Bíblia, pedir a Deus orientação. Olha só. Tiago deu o seguinte conselho. Olha o que é que Tiago disse. Todo homem seja pronto para ouvir, dois ouvidos, certo? Tardio para falar e tardio para se irar. Está lá em Tiago, capítulo 1. É por isso que nós temos que estar com a Bíblia na mão. O livro de Tiago está lá no finalzinho da Bíblia, viu? É aqueles livros pequenininhos que tem por aí, tá? Tiago, capítulo 1, você pode abrir a sua Bíblia. Tiago, sabe onde Tiago está? Antes de 1 Pedro, lá perto de Apocalipse já. Tiago, capítulo 1, versículo 19, é que diz isso, tá? Que todo homem, sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Nós temos 2 ouvidos e uma boca, tá bom? Então, olha só. Acho que isso é particularmente necessário para os pais. Os pais precisam ouvir seus filhos e se fazer ouvir pelos seus filhos. As crianças irão romper as suas regras e o seu coração, mas quando você se comunicar com os sentimentos dela, estabelecerá uma conexão que tornará a cura muito mais fácil. Isso aqui é uma palavra de um livro de Jung, edição Os 10 Mandamentos da Criação dos Filhos. Certo? O que fazer e o que não fazer para criar outros filhos? CPAD. Tem lá esse livro, tá bom? Você pode procurar. E aí a gente vai terminando esse pequeno comentário dessa revista, mas nós encontramos no final da revista um questionário, que é para revisar o conteúdo. Então vamos lá. Então vamos revisar o que nós aprendemos nessa revista que tem o título A Predileção dos Pais por um dos Filhos, que está baseado na história de Isaac e Rebeca. Então vamos lá. O que Isaac não esperava que viria pela frente? O que será que Isaac, o pai, não esperava? Ele não esperava a esterilidade de Rebeca, sua mulher. Certo? Esta é a resposta. Segunda pergunta. O que a presciência de Deus indica? A resposta é, você pode anotar, indica o pré-conhecimento de todas as coisas. A terceira pergunta, o que a predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produziu? O que foi? Produziu um grande conflito familiar. O que foi que essa predileção produziu? Um grande conflito familiar. Quarta pergunta, o que Isaac ignorou? E que plano Rebeca arquitetou? Olha só o que Isaac ignorou. Isaac ignorou a profecia divina de Gênesis 25, 23, que dizia o quê? Que o maior serviria ao menor. Rebeca arquitetou um plano para que Isaac abençoasse a Jacó, com a bênção da primogenitura ao se passar pelo irmão. Foram esses planos. Isaac ignora a profecia e Rebeca arquiteta um plano para que o seu filho da predileção
ganhasse a bênção da primogenitura. A quinta e última pergunta. Segundo a lição, o que o relato bíblico da família de Isaac e Rebeca nos ensina? Resposta. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Então, vamos aprender e guardar no nosso coração. Não tenha filhos prediletos, tá bom? Deus é que sabe todas as coisas. A nossa revista é a segunda revista desse trimestre de adulto, com o tema A Predileção dos Pais por um dos Filhos, baseado no livro de Gênesis, no capítulo de número 25, do versículo 19 ao 28. Deus continue abençoando sua vida, e amanhã pela manhã nós estamos no devocional da leitura diária dessa semana. Eu espero você. Deus te abençoe.